tarde a todas as participantes aqui, palestrantes. Agradeço a presença, a disponibilidade, a disposição de vocês, né? Já tenho recebido vários feedbacks super positivos, assim, das palestras, de quanto está mobilizando, assim, as pessoas, aquecendo, quanto elas têm percebido esse eco social, né, que é uma das intenções, né, do seminário, as pessoas não se sentirem sozinhas, as pessoas se sentirem encorajadas a agirem no mundo, né, e ampliarem o repertório também delas, né, terem mais instrumentais, assim, né, para elas atuarem com consciência, né, nesse processo de transformação que a gente está, né, constante, que é a vida. Então, agradeço Tati, Maeve, Mônica, Carla e Luísa por estarem aqui nessa troca hoje. E a gente vai começar com... A gente já havia falado, né, que as maiores perguntas giram em torno, né, dessa questão, desse momento que nós estamos vivendo, né, mundialmente. E aí, a primeira rodada, assim, eu gostaria de... Ontem eu reescutei uma frase que eu acho que é bem isso, assim. Eu gostaria que a gente começasse falando das aprendizagens que vocês têm tido com esse momento, relacionado com o saber e com a prática de cada um, né? Que eu poderia resumir nessa frase que eu escutei novamente ontem, que história eu vou contar dessa história? Então, eu gostaria de escutar um pouco como vai ser a história que vocês vão contar sobre essa aprendizagem desse momento aqui. Posso fazer a rodada assim, Tati, Maeve, Mônica e as gêmeas, como tá aqui? Pode ser? Então, vamos lá, Tati, que conta. Sim. Agora vocês estão me ouvindo. Olha, são muitas aprendizagens, né? Sem dúvida, uma das aprendizagens está relacionado à quebra de preconceito com o mundo virtual, assim, com os relacionamentos virtuais, com os encontros virtuais, que isso para mim era completamente plano B total, não tinha essa experiência, fugia até um pouco dessa experiência, sempre fui muito do presencial, do olho no olho, enfim. E eu tô vendo um universo muito potente no virtual, tô vendo encontros reais acontecendo, tanto de familiares, de amigos, mas também de trabalho, de a possibilidade real de tocar o coração das pessoas através das histórias, através das falas, enfim. Então isso para mim está sendo um aprendizado enorme. Outra história que com certeza eu vou contar está relacionada às coisas da casa, que eu sempre fui muito mais de fora da casa do que da casa, né? Para minha casa sempre foi mais um lugar assim, né, quase de transição, assim, do que um lugar onde eu tinha prazer em arrumar e, enfim, eu sempre fui muito do fora, assim, e esse estar dentro está sendo muito interessante, com as minhas filhas, com meu marido, meu companheiro, e não que a gente não gostasse de ficar em casa, não é isso, mas assim, nunca foi algo que a gente limpou a casa junto, por exemplo. Isso é um grande aprendizado. E eu falo que esse vai ser um ganho, assim, que é sem tamanho, porque eu lembrei de casa um mês antes da pandemia, né? Um mês antes do confinamento, sem nem ter ideia de que isso ia acontecer. A vida
arquitetou, que a gente veio para uma casa deliciosa, num condomínio com uma mata, então elas conseguem, né, minimamente sair um pouco e tal. A gente morava numa casa de rua. E na minha casa antiga, a minha filha, o quarto dela era uma bagunça, assim, que era o lugar mais bagunçado da casa. E eram os motivos de estresse, assim, esse quarto, vai, aí arruma tudo, aí passa 2 dias, tá bagunçado e tal. E agora, o quarto dela, ela tá dormindo junto com a irmã, mas o quarto dela é o mais arrumado, é o cômodo mais arrumado da casa. E aí eu fiquei refletindo muito sobre isso, assim, como de Paulo Freire, assim, né, que a melhor educação é o exemplo, como, assim, a partir do momento em que ela viu, né, o pai dela lavando o banheiro, a mãe dela passando aspirador na casa inteira, isso sem ser um peso, ela passou a sentir um prazer, e ela tem 9 anos, um prazer de aspirar o quarto dela, de passar limpa-vidro no vidro dela, de arrumar o guarda-roupa. Então isso para mim já foi assim um ganho que eu tenho certeza que ela vai levar para a vida dela inteira, né? E eu tô achando muito bonito essa possibilidade de arrumar o nosso interior e cada vez ficar mais interior. Acho que é mais ou menos isso. Gratidão, Tati. Deixa que vai cair. A gente tira a câmera agora, é isso? Não, vocês podem continuar. Os palestrantes ficam com a câmera e o áudio, só participante. A Eve? Aqui. Consegui. Então, para mim, acho que foi muitas mudanças também, como a Tati, né, falou, eu também tive esse aprendizado mais intenso de ficar em casa. Eu já estava morando sozinha, meus filhos moravam no interior, assim, fazendo faculdade fora. Com isso, eu tive que recebê-los e dar um apoio também para o meu filho mais velho, que tem 2 netinhas, né? Então, aí o relacionamento ficou muito intenso, familiar, né? Muito intenso. E ao contrário da anterior, eu tive que diminuir meus padrões de limpeza, né? Porque, assim, eu tenho padrões da minha idade de limpeza, né? Que são, assim, bastante exigentes. E, de repente, eu me vejo com meus 2 filhos de 23 e 24 anos que moram em república, no interior, né? Um mora em Niterói, outro em Piracicaba. Então, você imagina o padrão que eles têm de limpeza lá numa república. E eu percebi que se eu entrasse, né? Assim, no começo eu estava exigindo manter, porque sem nenhuma faxineira, sem ninguém para ajudar tal, eu estava querendo exigir, né, manter aquele padrão de limpeza da casa, e era impossível, né? Então, se eu não recuasse nisso e não relaxasse nesse padrão de limpeza, ou eu ia ficar o dia inteiro limpando, o que eu não queria, né? Eu queria participação, queria, né, assim, usar esse momento para interação, né, dessas tarefas, né? Ou, né, ia virar aquela mãe chata, né? De ficar o tempo todo cobrando, né? Então, eu realmente, meditando, que é isso que eu faço muito, conversando com o divino, eu entendi que eu devia recuar nos meus padrões, que eu devia romper esse paradigma, né? E que eu podia, sim, ficar, né, com um pouco de sujeira aqui, um pouco de pó ali e tal, e tudo bem, eu ia sobreviver tranquilo, sem problema, né? E deixar a louça, assim, depois do almoço até de noite para ser lavada, porque eles falam, não, eu vou lavar, pode deixar que eu vou lavar, né? Só que o time de lavar não é o time que estou acostumada. Então, no começo eu ia lá, eu lavo, então eu lavo, né? Aí depois eu percebi que não, né? Eu não estava ensinando nada, e eu tinha que aprender, né? Essa espera, essa paciência de passar pela cozinha olhando de lado para a louça e não lavar.
Então, assim, foi muito interessante, né? E com isso a gente desenvolveu muitas receitas, estamos cada dia um cozinha, então, né, dividindo tudo. Claro que a mãe sempre faz um pouco mais, mas eu estou conseguindo me segurar, esperar o tempo deles, né? E também a qualidade do trabalho deles, né? Que é diferente da minha. E isso foi um grande aprendizado. Fora isso, eu senti, assim, no geral, uma grande purificação nas relações, né? Então, eu estou sentindo que as pessoas estão muito motivadas a se transformarem, né? Então, isso no geral, no trabalho, na família, eu estou percebendo muito essa motivação à transformação. As pessoas estão motivadas transformarem, seja rompendo o paradigma de falar, por exemplo, como aqui, conversar com pessoas virtualmente, que também para mim era uma coisa né, estranha, e também eu me abri a isso, a gente se abriu a dar aulas online na escola, né? No começo eu falei, imagina, né? Mas depois eu falei, bom, vamos manter o vínculo como? Né? Como que a gente vai manter esse vínculo com as crianças, né? Se não for através de uma telinha possível, né? E foi bom, as crianças, né, tiveram uma interação, né? A escola que eu trabalho, né? Isso aconteceu. E eu também dou aula de meditação, criei vídeos para isso, para mandar para meus alunos de meditação. Então, eu acho que eu rompi muitos paradigmas e eu sinto que é um momento de romper paradigmas mesmo, né? E isso vai nos trazer como pessoas assim mais abertas, sabe? Mais abertas ao novo, mais abertas a viver assim o momento presente, né? Não ficar com aquela caixinha toda articulada, né? De como as coisas têm que ser, e sim viver o momento presente e se adequar. Então, acho que nessa adequação está muito espiritual também, né? Porque você se despoja o tempo todo do personagem que você criou ao longo dos anos, né? E vai, né? Se abre realmente para tirar essas máscaras, né? Como meu filho está cantando uma música, ele toca violão o dia inteiro, e tinha uma música chamada Mascaradas, né? E que eu achei muito boa, que era assim, dessa coisa, você vai botando máscaras, né, para poder sobreviver e tal, criando personagens, e de repente vem um Covid e detona, né, com as máscaras de todo mundo, e eu estou achando isso muito interessante. Acho que a Mãe Divina foi muito sábia nessa forma dela de nos chamar a atenção, e agradeço, eu só agradeço todos os dias que tudo isso, eu tenho muita esperança que vai ser para uma mudança, né, de paradigma muito boa para a humanidade em geral, né. Então é isso. Deixa eu tirar o meu. Ótimo, Maeve. Alguém falou que estava baixo, deu uma melhorada no meu fundo. Então tá bom. Carla e Luísa, enquanto ainda está sem a câmera, vocês podem contribuir com a história que vocês vão contar sobre esse momento. Então, seu microfone tá super baixo, viu, Aline? Não tá dando para escutar. Tá, mas segue aí, já. Então, sobre a história, né, que eu vou contar lá na frente, com certeza a gente tem que aproveitar esse momento para ter vários aprendizados. É claro que eu prefiro 1000 vezes muitas coisas do momento anterior, né? Porque assim, eu estou utilizando esse momento agradecendo por existir essa tecnologia. Eu sempre utilizei a tecnologia, eu gosto da tecnologia, mas é claro que eu prefiro 1000 vezes o contato humano, né? O contato físico. Ainda mais que eu e a Carla, a gente trabalha com autistas, né? E assim, o que me chamou a atenção foi que mesmo os autistas, eles, que todo mundo, conhecendo eles por dificuldade com contato físico, eles estão sentindo muita falta desse contato físico e desse contato humano. Então, se foi uma reflexão que ficou para mim, foi... na verdade, a dificuldade com os autistas não é com contato físico, né? É uma dificuldade, assim, a gente precisa começar a entender
a observar as pessoas e a fazer esse contato com as pessoas aos poucos, com quem tem essa maior dificuldade de chegar já encostando. É uma coisa cultural nossa, do brasileiro, né? De encostar, de abraçar. Mas eles gostam disso. À medida do momento que a gente vai construindo esse amor, essa relação, igual a Maef falou, nossa, mas eu precisava manter, né, esse contato. Todo mundo aqui precisa manter esse contato. À medida que isso vai crescendo, eles sentem falta desse contato. Então, eu achei isso muito bonito. É muito difícil para a gente dar aula, né, à distância, porque é muito mais difícil você manter esse interesse, você manter essa conexão pelo computador, porque o computador esfria, o computador, ele não é a mesma coisa que eu estar junto com aquela pessoa, né, diretamente. Mas um aprendizado também grandioso que eu tô tendo é tentar trabalhar com o presente, né? Não ficar pensando assim, é o que tem para hoje, né? Então, dando o meu melhor para atuar, né? Junto com os pais, junto com as pessoas que estão perto desses autistas, para que eles passem também por esse momento de uma maneira menos dolorosa, né? Então, é isso. Sim, e também mostrar para esses familiares dessas pessoas que têm dificuldades, né? Que não é só o estímulo do profissional que faz essas pessoas com dificuldade falar, querer interagir, etc. É um ritmo dentro de casa que faz totalmente a diferença, é uma alimentação melhorada que faz a diferença, é a presença do pai, da mãe e dos irmãos que faz a diferença. E se antes não podia, agora eles estão sendo mais ou menos obrigados, né? Então, é claro que é difícil, porque é home office, é filho, é comida, é isso tudo, junto. Mas eu vou colocar o meu filho autista, que tem dificuldade de comer, para cortar uma goiaba. Então, ele já vai ter, ele não precisa nem comer, mas ele vai cheirar, ele vai cortar. Então, agora estamos tendo essa oportunidade de explicar isso para os pais, né? De envolver mais, né, todo mundo. E é difícil até com os mais velhos, né? A gente sabe que com os autistas e com as crianças é mais difícil, mas partindo da gente, né? Isso eu acho que se torna bem possível. Já atendemos várias chamadas com os nossos alunos autistas, picando alho, fazendo arroz, e a gente não para, porque você me ligou, eu estou fazendo o meu arroz, olha aqui. Então é isso. Então é legal também isso, eles verem o dia a dia das professoras. Mônica, você consegue fazer sua função? Vocês estão me ouvindo melhor? Eu tirei do Viva Voz, eu tirei do fone. Tá baixinho ainda, mas dá para te ouvir. Então, vai lá, Mônica. Oi, pessoal, eu sou a Mônica Oliveira, da Conexão Natureza, do No Quintal da Nossa Casa. Tem sido desafiador também no relato eu esqueci, antes da Kátia, das gêmeas, eu vi o relato que eu me identifiquei muito, né? E em agosto do ano passado, eu mudei do Rio de Janeiro para cá, para Niterói. E minha filha ficou morando no Rio de Janeiro, numa república, porque ela fazia faculdade lá do outro lado e tal. E aí eu mudei para um apartamento de 1 quarto. E ela acabou tendo que vir morar comigo nesse apartamento de 1 quarto. Então, o ritmo foi outro, né? Tem um pouco do estresse, das questões domésticas, do lavar-louça, da arrumação, né, do cuidar da casa, de eu ficar num ambiente mais apertado, porque eu morava num apartamento maior e, de repente, eu tenho que ficar mais tempo dentro desse ambiente fechado, eu que sempre estou mais com atividades, né, em contato com a natureza. Esse ano, no Quintal da Nossa Casa, ia completar 3 anos, a gente tinha uma programação para ser realizada,
que foi suspensa, né, na Floresta da Tijuca. Também não pude dar continuidade. A gente, antes da pandemia, na primeira semana de março, a gente conseguiu ir para uma creche pública aqui, que é a creche Raio de Sol, que fica no Borel, fazer atividade com as crianças, e de repente a gente teve que suspender as atividades. Enfim, aí tem coisas boas também. Eu me aproximei mais da minha filha. Há anos que eu nem lembro quando foi, tinha sido a última vez que eu tinha penteado o cabelo dela, e passei a pentear, né? E ela tem um cabelo bem longo, e isso fortalece o nosso vínculo, sabe? Então, a gente tem estado mais próxima, conversando mais, dançando, tendo relações que a gente não tinha há tempos, né? Hoje ela está com 24, vai fazer 25 esse mês, e eu acabei vivendo, né? Tenho vivido momentos que há muitos anos eu não vivia com ela. Então, esse momento, embora tenha esses pontos de estresse, tem sido um ponto que tem nos aproximado bastante, né? Por sinal, o cabelo dela dá muito trabalho para pentear, mas que é imenso, sabe? Assim, muito cacheado e tal. Mas eu vou com todo carinho, e é bem legal esse momento. E no final do ano passado, eu lancei a plataforma Conexão Natureza, né, com curso virtual. Quando começou a pandemia, eu estava lançando o segundo curso. Aí eu, pronto, não vai rolar, porque as pessoas vão ficar sem dinheiro, né? Como é que vão pagar curso virtual e tal? Enfim, para minha surpresa, houve uma procura, e eu também comecei a ver, assim, por conta da dificuldade, né, de algumas pessoas, e dessa necessidade do virtual também ser um vivencial, poder ser um vivencial, eu comecei a oferecer encontros abertos, práticas de meditação, né? Enfim, tenho feito várias iniciativas dentro da plataforma que têm me aproximado muito de pessoas que estão em diferentes locais do Brasil e até de Portugal. Então, foi uma grata surpresa para mim, né? Poder, de alguma forma, tendo uma ferramenta, utilizar essa ferramenta dessa forma. E eu acho que mais isso, assim, tô vivendo um dia de cada vez. Quando liberaram aqui para a gente poder sair, né, ir para a praia, que eu moro aqui perto de Caraí, que é uma área de praia de Niterói, a primeira coisa que eu fiz foi correr para a praia, assim, para colocar meu pé na praia, sabe? Parecia uma criança, e me emocionei vendo o pôr do sol, e, enfim, essas coisas, sabe? Que emocionam muito a gente, que tocam, porque eu estou num apartamento de fundos, para eu ver o céu, eu tenho que colocar a cabecinha assim, olhar e ver que o céu está lindo e tal. Então, quando o prefeito daqui liberou, meu Deus do céu, e foi uma festa. Assim. É isso, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Que ótimo. Gratidão pela compartilha, Mônica. Vocês estão me escutando melhor agora? Baixinho, não sei porquê. Gente, não sei porquê também. Vou tacar a cara aqui. Eu vou tentar colocar de novo o microfone. Estão ouvindo melhor agora? Melhorou um pouco? Então tá bom. Então, essas foram as aprendizagens, né? E eu acredito que a partir dessas aprendizagens, nós temos lampejos de um futuro diferente, né? Então, eu queria escutar de vocês, assim, dentro da atuação de cada um, né? Quais são esses lampejos futuros profissionais, assim, né? Porque as pessoas têm perguntado, né, bastante. Por favor. Quais
educação, como que a educação, né? Eu acho que ela se dá em diversos ambientes, de diversas formas, né? Como a educação pode se configurar, né? E a educação nesses diferentes espaços que vocês ocupam, né? O que vocês pensam ser possível ou que é necessário ser diferente, né? Fazer diferente, né? Mas a partir de mim, né? Dessas vivências que eu tive. Tá? Eu não escutei o final, é para eu começar isso? Tá. Bom, o meu campo de atuação nunca foi o campo, não é o campo formal, né, da educação formal. Então, eu acho que sempre foi muito ligada à corporalidade e às histórias que não são contadas, né? Eu trabalho em escola, tenho atuações em escolas, mas sempre nesse lugar onde com projetos paralelos, né, ao conteúdo formal. E eu acho que essas atuações, eu acredito que elas vão ficar cada vez mais intensas, assim, no sentido de trazer para o corpo, né? Eu até separei um texto aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu gostei muito, assim, refletindo um pouco sobre essas provocações, né, que você fez para a gente pensar que é o estudo pós-pandemia, né, essa saúde mental dessas crianças. Eu achei um texto que eu gostei muito, da Tatiana... Cadê o nome dela? Ledebef. Vocês conhecem, Tatiana Ledebef. Ela é professora da Universidade de Pelotas. E é um texto que circulou aí, talvez até vocês tenham recebido, mas eu acho que vale muito a pena dentro dessa reflexão, né? Então ela diz assim... o que eu espero quando as crianças voltem para a escola, né? Então ela diz assim: eu espero que elas tenham uma semana sem aula, que elas fiquem correndo e gritando nos pátios como os hamsters do capiroto, até perderem a voz. Que as escolas mandem na agenda o seguinte bilhete: venham com roupa que possa ser rasgada, para que elas possam ralar os joelhos e cotovelos de tanto rolar na terra. Que comam tatu bolinha, que tomem banho de mangueira e muito, muito, muito sol. Que façam penteados malucos, que dancem muito, joguem bola até caírem exaustos no chão. Depois disso, gostaria que as escolas refletissem com as crianças o que significou essa experiência para elas, para as famílias. Que falem sobre resiliência, enfrentamento de frustrações, sobre solidariedade. Temos que levar alguma lição do que estamos vivendo. Temos que fortalecer nossas relações como famílias e como sociedade. As escolas precisam falar sobre a necropolítica, que resolve quem vale a pena viver ou morrer. Não quero ver crianças confinadas novamente nas escolas, em turno inverso, para recuperar locuções adverbiais. Se é que elas terão que ficar no turno inverso, é para que aprendam a ser mais humanas, menos egoístas, mais sensíveis. Uma psicóloga conhecida comentou que ninguém imagina o impacto que essa pandemia terá em longo prazo na subjetividade das crianças e jovens que estão enfrentando. Então, que a gente possa agora pensar nesses efeitos e repensar o papel da escola na volta às aulas. Nesse momento, acredito, é mais importante preocupar-se com a saúde mental das crianças e jovens do que com o conteúdo a ser, entre aspas, vencido. Achei esse texto assim vem muito de encontro com tudo que eu acredito, assim.
Assim, inclusive com as coisas que eu já propunha dentro das escolas, que é esse olhar para o mais sensível, para a afetividade, para a cultura brasileira, né, para o quem somos nós, para a identidade cultural, enfim, e para o corpo, né, porque eu acho que uma das coisas que eu gosto muito desse texto quando ela fala isso, eu quero que eles fiquem correndo, que nem hamsters, né, que fica correndo na rodinha, porque imagina a quantidade de energia que essas crianças não têm e a alegria que elas não vão ter ao encontrar os seus pares, né? Ao encontrar o seu ambiente escolar, os seus amigos. Então, assim, tudo que elas não precisam quando voltar às aulas é de ter aula, né? É de ficar confinada numa cadeirinha para recuperar um conteúdo XYZ, porque a quantidade de aprendizado que a gente está tendo é gigantesca, né? Como vocês falaram, é uma oportunidade da gente evoluir como espécie humana. É um ponto de mutação. Eu brinco, né, que tem o ACDC, que é antes de Cristo, depois de Cristo. Agora vai ter o ACDC antes do corona e depois do corona. Não é? Não tem mais o que era antes. Não tem. Enquanto, né, quem pensa que vai voltar para uma normalidade vai sofrer muito ainda, porque essa normalidade não existe. Mas ela é da era passada, já era. Né? Agora a gente tem que ir para os próximos passos. Então é mais ou menos isso que eu refleti aqui. Ótimo. Vou compartilhar esse texto aí e vou pedir para a Maeve. Maeve, tá. Abriu. É bem interessante, adorei o texto também. Tatiana, muito obrigado por compartilhar. Eu acho que é essa a ideia mesmo, né, que a gente vai ter que dar muito esse movimento porque o brincar dentro foi bastante intenso, né? Então o brincar fora vai ter que, né, ter que fazer a sua contraposição à altura, né? Então é muito brincar fora mesmo, né? Recuperar esse espaço, né? E esse movimento corporal, né? A gente está até conversando bastante, né, nessas nossas orientações para os pais, conversando assim muito que a gente trabalha com os pilares, o How to Live, que foi até o objeto da palestra também. Então, assim, de durante o dia procurar promover, né, um equilíbrio entre atividade corporal que seja indoor mesmo, né, mas que tenha, né, o movimento, como alguém falou, de dança, ou que seja yoga, circuito, né, a gente até enviou vídeos para os nossos pais sobre ideias de como montar circuito dentro de casa, né? Passa pela almofada, embaixo da mesa, tal. Então, assim, não perder essa questão do movimento corporal, mesmo que seja indoor, né? O banho de sol que seja da janela, mas que, por favor, né, precisa ter, e alimentação e tudo mais. E fazer disso um equilíbrio, momentos de mais concentração e menos, como se fosse simular um pouco essa vida outdoor, né? De poder ir para a escola e tudo mais. Uma coisa que está sendo também muito conversada, até eu sou muito amiga da Suzana Soares, que é da abordagem Pickler, né? Vocês devem conhecer aí a abordagem Pickler. E a Suzana estava falando muito isso também, né? Que a gente está discutindo muito essa questão da saúde mental, porque muitas crianças ficaram em casa e foi uma experiência positiva, assim, do ponto de vista afetivo. E muitas crianças ficaram em casa e os pais estavam assim se matando de tanto brigar. E a gente vai ter que entender essa volta como um momento de muita recuperação emocional, né? Porque muitos casais se separaram, quer dizer, quem estava mal, né, piorou, quem estava bem pode até ter melhorado. Mas assim, a gente sabe que muitas crianças viveram momentos de muito estresse, né, estão vivendo momentos de muito estresse por mães, home office, e pais e mães muitas vezes sem se entender. Então, esse vai ser um momento muito importante de ressignificar essas experiências com as crianças, né? E então eu particularmente trabalho, né, com histórias em valores humanos,
a gente trabalha com meditação, yoga e tal, e a gente vai intensificar muito esse processo, né, de trazer histórias curativas, né, aquelas histórias que você inventa, que você imagina que elas tenham vivido, né, então você inventa uma história que muito vai estar falando do que elas podem ter vivido nesse período. A gente já está, na verdade, tem algumas professoras inventando algumas histórias da floresta, que não sei o que, tem uma professora que inventou uma história que nenhum bichinho podia sair da toca, porque a floresta estava em perigo, e que aí todos os bichinhos tinham que ficar, mas isso era para preservar a floresta, para que ela voltasse a ficar verde. Então, ela inventou uma história muito bonitinha, assim, fez uma contação agora recentemente, né? E até que chega o dia, e que há um sinal, meio Arca de Noé, né? Então, assim, nós estamos vivendo... Estava lembrando agora, parece a Arca de Noé, né? De repente vê um passarinho, mostra que podemos já sair, né, da toca. Então ela contou, então a gente já está fazendo muito esse trabalho. Eu tive uma experiência com a minha neta outro dia que foi muito interessante, que eu estava varrendo a frente, e também, para mim, varrer a frente é uma sensação de liberdade, né? Assim, vou varrer a frente, né? Então, assim, vou sair meio metro da minha redonda. E eu estava varrendo a frente junto com ela e ela me ajudando com a pá. E daí, de repente, a pá virou o quê? Não sei o que virou a pá, que ela começou a inventar que a pá era alguma coisa, e, de repente, a pá ficou doente. E a pá ficou doente e eu era a avó médica que tinha que curar a pá doente. Aí eu aproveitei isso para fazer uma brincadeira com o coronavírus. Eu falei, então eu sou a médica que estou aqui limpando, porque eu não queria parar de varrer para acabar logo de coisa. Então eu falei, então eu sou a médica que está deixando isso aqui tudo muito limpo para o coronavírus não vir e tudo mais, está tudo muito limpo. E aí ficamos brincando disso, daí eu dava remédio para pá e voltava e não sei o quê. E ficamos fazendo uma brincadeira com isso, e com isso ela expressando também os sentimentos, né, em relação a isso, sabe? Tornando uma coisa lúdica, né, para que ela pudesse expressar. E a partir disso eu comecei a fazer mais momentos com ela, né, sobre isso, e tipo, o que você vai fazer depois que, né, coronavírus, e fazer perguntas, e ela faz, né, simulações, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, aquele outro. Então, assim, de alguma maneira, a gente assim, integrar isso, sabe? Que eu acho que muitas vezes nós adultos temos medo de falar da dor, né? E deixamos meio camuflado aqui assim na sombra, né? Então, eu acho que esse é o momento, tanto agora como depois, de a gente ter essa abertura com as crianças, né? A criança, ela não é um adulto, mas ela é já um ser em si, que está sentindo, pensando, tendo as suas hipóteses, né? E dentro daquele universo das hipóteses dela mesma, a gente pode ressignificar. E eu acho que depois disso também a gente vai ter que cuidar muito dos nossos professores, né? Muitos estão vivendo também uma situação muito difícil, eles vão ter um estresse muito grande nessa volta, porque vão ter medo de pegar o Covid, né? Com toda essa relação de ter que voltar para a escola, interagir com um monte de gente e tal, porque a gente sabe que a pandemia tem mais 2 anos, assim, para isso, né, estar mais ou menos sob controle. Então, na verdade, a gente vai ter que cuidar muito também dos professores, dar muito colo para eles, né, para os pais e para as crianças. Quer dizer, não vai ser um abraço coletivo, né, e para nós mesmos, né, a gente tem que se abraçar também todo dia. Então, eu acho que é um momento, como alguém falou aí, né, acho que de solidariedade, de relações humanas não descartáveis. Acho que a gente estava caminhando para uma coisa muito de relações humanas descartáveis, dou like, não dou like, né? Muito, parecia aquelas séries de filme de ficção científica, né? Eu gosto de você, dou like, não gosto, jogo você para fora. E eu acho que a tolerância vai ter que aumentar, né? Então, assim, essa relação mais humana, mais tolerante, mais de um abraço coletivo, e também eu acredito muito nas práticas de interiorização, como a meditação, como uma forma, um filtro de a gente intuir o que fazer, porque a fórmula não vai estar pronta. A gente vai ter que, né, interiorizar, silenciar,
para descobrir essas novas fórmulas a partir de cada criança, cada professor, cada pai que a gente tiver que falar, né, para poder ampliar, né, a nossa solidariedade, o nosso olhar para aquele momento. Então, acho que pouco é isso. Gratidão. Gratidão, Maeve. Eu trabalhei a temática no circo há semanas. E aí eu coloquei, né, assim, tive que explicar para as famílias, né, assim, ó, não tá ouvindo? Não tá ouvindo? Não? Tá baixinho. Coloca mais perto, coloca bem pertinho da boca, daí dá. Pertinho da minha boca, se eu ficar dentro, mais perto, vai ficar dentro. Será que o microfone do seu celular não é melhor? Ou você está no computador? Eu estou no computador. Veja se deu uma melhorada. Melhorou? Melhorou? Tá bom. Então vamos aqui. E aí, então, eu trabalhei a temática circo e eu achei bem interessante quando eu pensei nisso, né? Porque no circo tem vários personagens, todo mundo atua no palco e depois nos bastidores, né? E aí eu falei sobre que algumas crianças, na história que eu coloquei, algumas crianças sentem medo de palhaço, né? E eu perguntei, e você? Do que você tem medo? E eu tive que deixar bem claro para as famílias, assim, que elas não precisavam resolver o medo da criança. Só validar o medo dela, e que pode ser o medo desse distanciamento, o medo de não ver os amigos, né? Já é suficiente. A gente só falar sobre isso já é curativo. A gente não precisa, a gente nem consegue, né, assim, resolver o medo do outro, né? Cada um que resolve o seu medo, né? De alguma forma, assim, né? Mas a gente pode dar esse apoio. Então, eu acho que esse processo, para quando a gente voltar, né, a esses encontros, que foi muito disso que você trouxe, né? A gente, então, escutar as crianças, escutar os amigos, né? Mas sem ficar numa paranoia, assim, de tentar resolver a situação do outro. O outro só precisa ser acolhido, escutado e ganhar um abraço no final e falar, olha, eu imagino como tá difícil ou como foi difícil e tá ótimo. E nem contar, talvez, das suas dores naquele momento, assim, né? Porque no momento que alguém tá dando a dor do outro, não tá podendo receber outra dor, né? Não que isso não possa ser trocado num outro momento, né? Então, eu acho que é essa coisa, né? Do brincar com os nossos sentimentos, né? Não desfazendo dele, mas poder atuar, né, de uma forma lúdica, né? E aconteceu tal coisa com o ursinho. Ai, o que o ursinho vai fazer agora, né? Que essas histórias curativas que a gente vai inventando e contando, assim, eu acho que é super importante mesmo. Carla e Luísa, contribuição de vocês para o futuro. Tá sem o microfone, meninas. Agora sim, né? Uma coisa que eu percebi, que com esse momento que a gente está vivenciando, os autistas eles estão sendo mais enxergados nas escolas. Assim, aqui em Uberaba não tem nenhuma escola Waldorf, nenhuma escola que trabalha mais assim com o indivíduo. E os autistas, eles, apesar de a gente estar numa tentativa de fazer uma inclusão, né, ela ainda é bem tentativa mesmo, né? E os autistas acabam sendo inseridos nas escolas, mas não são enxergados como merecem, né? Mesmo com um diagnóstico, que é a esperança de todo pai, de toda mãe, quando tem um diagnóstico, é tipo essa luz sobre aquela criança, né? Que eu e a Carla, a gente fala muito sobre isso. O diagnóstico, ele só é necessário para aquela criança ser vista, né? Se não precisasse disso, talvez nem precisaríamos de um diagnóstico. Mas, enquanto isso, no nosso mundo, a gente precisa. Então, assim, está trazendo várias reflexões. E muitos passaram a ser mais enxergados em algumas escolas, porque
passam as atividades, aí pensa, nossa, tem fulano, né, que às vezes não sabe ler, que não sabe isso, que não sabe aquilo. O que nós vamos passar para o fulano? Vamos passar isso, tal. Tem professor, por exemplo, que nunca tinha falado um bom dia para o aluno autista, e agora ele está conseguindo, porque ele tem esse momento, né, de falar, às vezes, com cada um, ou ele tem essa oportunidade. Então, assim, é uma coisa que eu espero que permaneça, essa visão de indivíduo, né? E uma coisa que eu também percebi é que, e assim, eu gostaria de chamar a atenção, né, dos pais, das pessoas que estão em contato com as crianças, é que qual que é a habilidade que está sendo mais exigida da gente nesse momento, né? É a criatividade, não é a nossa inteligência, não é o nosso cognitivo. Por quê? Porque a gente tem que criar soluções, a gente tem que imaginar coisas, igual a Maeve falou. Nossa, eu estava conversando com a minha neta, o que nós vamos fazer depois? Então, assim, é um exercício de imaginação, né? Isso. O que nós vamos fazer depois? Isso para um autista é muito difícil, porque é uma coisa abstrata, é uma coisa imaginativa. Então, assim, olha a importância. E nesse mundo materialista que a gente tem vivido, né, que eu espero que isso melhore, é muito difícil as pessoas valorizarem essa imaginação, né, essa ludicidade. É claro que a gente que já valoriza isso, a gente vai conviver com mais pessoas, mas quem convive em outros ambientes sabe que tem gente que fala que a gente é louca, tem gente que fala que a gente está vivendo de poesia, que poesia não enche a barriga de ninguém, e etc, etc. E aí hoje a gente está vendo o tanto que a arte é importante, né? O tanto que a imaginação é importante, o lúdico é importante, e essa conexão com a nossa realidade. Não adianta nada eu aprender uma coisa da Europa que aconteceu no século passado, sendo que para que eu vou usar isso agora, entendeu? Agora não me é útil isso. Como ser humano, isso é útil só se me inspirar, ser uma pessoa melhor, uma biografia, alguma coisa assim. Mas, assim, pensar sobre isso. Então, eu espero que as pessoas comecem a valorizar mais o lúdico, o imaginativo e as artes, né? Eu espero do fundo do meu coração. E que a gente é um indivíduo, né? Que tem as nossas necessidades específicas. Além das nossas necessidades de cada época, de cada fase, de cada setênio, a gente tem as nossas necessidades biográficas específicas, né? Porque cada um vive a sua biografia, né? Ninguém vive a biografia do outro. Então, estou refletindo muito sobre isso. Os autistas, muitos, né, como a Luísa falou, têm um pensamento concreto. Então, eles perguntam para a gente, por que a gente tem que ficar em casa se eu abro a janela e eu não enxergo esse corona, entendeu? Então, assim, não tem nada lá fora, tá tudo normal, as ruas estão mais vazias, tal, mas a árvore tá lá, o banco da praça tá lá. Você acha que tem corona em todos os lugares? Tem corona na praça? Tem corona aí na sua casa? Eu não posso ir aí para sua casa, já que você tá aí na sua casa, ter aula com você? Depois, então, assim, são 1000 coisas que passam na cabeça dessas crianças, simplesmente porque elas não estão nem entendendo, né? Nem enxergando o que está acontecendo. E às vezes elas vão enxergar isso aonde? Numa televisão, através de notícias ruins, né? De números, de mortes, etc, etc. Então, assim, da gente também pensar em como comunicar isso, pensar que o humor é o irmão mais novo do amor, né? Então, assim, eu tenho que conviver com a louça suja, entendeu? Eu tenho que acreditar que essa pá precisa de remédio, ou que ela precisa ser curada, sabe? Então, assim, eu espero, igual todo mundo falou, que os professores, os educadores, por mais que estejam também abalados com isso tudo, que toda a escola, toda a educação, que esse novo normal que todo mundo fala, né, seja um novo normal só quando a gente for falar de coisas positivas,
né? Que quando a gente esteja no novo normal, a gente esqueça o celular e que a gente conviva com as pessoas. Entendeu? Então, eu acho que é muito bom a gente ter essa ferramenta, mas quando estivermos com as pessoas, que a gente tire a pilha do brinquedo e seja a gente o som desse brinquedo. Ou que no futuro, depois, até brinque de forma não estruturada, com brinquedos não estruturados. Mas que a gente pense bastante nisso, em realmente pisar na areia e emocionar. Entendeu? E a gente olhar para esse olhar que as crianças apresentam para a gente todo momento. Catar uma pedrinha e guardar, catar isso, entendeu? Então, eu espero que isso aconteça, né? E eu tô doida para voltar a dar aula, sabe? Eu não sei como que vai ser isso, porque a gente sabe que às vezes os autistas vão arrancar a máscara do colega até as crianças, né? A máscara incomoda, o sensorial já é complicado, não tem como a gente fazer umas expressões, porque só pega o olho. Então, tudo isso a gente tem que refletir em como que vai ser para essas pessoas aceitarem essa máscara, para a gente se expressar pelo olhar mais do que a gente expressava antes, para a gente realmente dar valor em tudo, né? E não só nas coisas que a gente dava, né? Então é isso. Gratidão. E vocês fizeram eu lembrar do gente que conecta agora, que é a importância da gente contar histórias e não ler ou assistir as histórias, né? Porque o contar história, você ativa esse processo da imaginação, né? Da criatividade, que é tão necessário enquanto adultos para resolver todo tipo de problemática que surge, né? Quando você tem as imagens sempre prontas, isso está relacionado sempre a um passado, né? Algo que já foi feito, já foi desenhado, já foi, né, pensado. E fica o convite, né, para as famílias se esforçarem, né, a sair das telas mesmo, né, e procurar essas pequenezas, né, esses pequenos detalhes que a gente pode se perder em horas, né, às vezes, assim, se permitir a isso, né. Mônica? Oiê! Eu estava aqui refletindo nessas falas anteriores, né, e pensando que a gente tem inúmeras infâncias, né? São inúmeras infâncias, inúmeras realidades, né? De norte a sul desse país. E vai ter que se repensar muito e se está preparado para o lado de fora. Não adianta só dizer agora a escola vai ser desemparedada por questões sanitárias, né? E para o bem comum, né? A gente vai estar do lado de fora. E aí a gente não pode criar uma situação como foi criada na França, onde eles fizeram aqueles quadradinhos lá de giz para as crianças ficarem nos seus quadrados, né? Então, a gente vai ter que conversar muito nas escolas, com as famílias, né? Vai ter que ser um trabalho muito em conjunto, onde todo mundo vai ter que estar preparado. A família, quando for deixar e for pegar as crianças, né, protocolos, como eles têm chamado, vão ter que ser bem definidos, mas em conjunto com essa família, né? A Mai falou dessa importância de cuidar de quem cuida, né? A gente está saindo, quer dizer, saindo não, aqui no Rio de Janeiro, meu Deus, né? Como em muitos estados no Brasil, que essa curva nunca desce. Quantas professores, professoras, diretoras, crianças vão chegar enlutadas, né? Porque perderam avós, porque perderam parentes próximos, às vezes esposas, maridos, enfim. Tem toda uma situação de luto que essa escola vai ter que lidar com essas crianças. Tudo isso vai ter que ser muito bem pensado, né? Que mais que eu estava pensando aqui? Em relação a esse espaço escolar, né? Eu por exemplo, nessa creche que eu estava frequentando lá na comunidade do Borel, que fica na Tijuca, as salas são 4x4 para 20 crianças,
sabe? Então, eram 60 crianças de 3 a 4 anos, e, gente, eu ainda estou por aqui? Estou, né? E eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser? Porque existem, a Ana Carol Tomé, que é uma pessoa que eu admiro demais, e fiz curso com ela, né? Ela é uma grande inspiração para tudo que eu venho fazendo também. Ela teve uma conversa no início desse mês com o Paulo, né? Que é especialista em educação infantil. E aí eles estavam falando dos diferentes espaços, né, que existem nas escolas espalhadas por esse Brasil. O censo de 2017, que acabou se repetindo nos censos, censo da área de educação dos últimos anos, é que a cada quatro escolas, só uma tem área externa. E essa área externa não quer dizer que essa área externa ela seja utilizada por essas crianças. Às vezes tem o espaço, mas ele não é arborizado, ou ele tem um jardim, mas é só de forma paisagística, onde a criança não tem acesso, não pode sentir o cheiro, não pode tocar nas plantas, né? E são inúmeras, como eu falei para vocês, inúmeras realidades, né? E que vai ter um momento que vai ter que se pensar em ampliar esse espaço da escola. Se a escola não tem, eles até falam, né? Então vamos fechar a rua, sabe, de frente da escola, vamos chamar a comunidade para estar junto, né? E outra, os professores vão ter que se preparar para esse lado de fora, porque é uma outra realidade. Não adianta eles pensarem que o que está sendo realizado hoje nessa escola, que graças a Deus, e eu estou assim torcendo para que realmente esse novo normal traga uma outra realidade para a gente reinventar as salas de aula, né? E esses professores eles vão precisar se capacitar para estar nesse novo normal, sabe? Para saber lidar com uma criança que vai correr, com uma criança que vai cair, com uma criança que vai se ralar, sim, mas que isso tudo faz parte, porque ela vai começar a desenvolver autonomia, coisa que no ambiente fechado é tudo muito controlado, né? Ali o professor está sempre com uma brincadeira estruturada, entregando sempre algum material. Então, os equipamentos do lado de fora vão ter que ser revistos, né? Enfim, várias situações vão ter que ser estudadas, né? E esse professor, ele vai ter que se preparar para isso, sabe? Ele vai ter que estudar, sim, né? Ele vai ter que se entregar um pouco mais a essa realidade, se realmente quiser viver nesse novo normal, sabe? Então, tem sido discutido alguns protocolos aí pelo mundo, né? Aqui no Brasil também eu tenho visto algumas discussões, né? E cada cidade, cada região vai ter que encontrar o seu caminho, né? Oi? Tá ouvindo? Tá baixinho. Então, é isso. Os equipamentos vão ter que ser revistos, os materiais também terão que ser revistos, né? E sem falar nos bebês, né, das creches. Esses, então, vai ter que ser muito desafiador, porque o contato é muito íntimo com o bebê, né? Então, creche pública, que às vezes atende 20 crianças, são duas pessoas para um grupamento de 20 ou de 17 crianças. Como lidar com trocar... Por aí, como lidar com trocar fralda, né? Com alimentação, com potinho. São inúmeros detalhes que realmente vão ter que ser revistos, né? E discutidos com a escola, com as famílias. Sugiro que vocês assistam no YouTube do Paulo. Ele fez uma semana de lives com especialistas, enfermeiros. A Ana Carol Tomé também participou dessa do dia 2. Tem uma discussão bem
que nos ajuda muito a entender como é que pode ser esse retorno e os desafios. Agora consegue me ouvir? Tá muito baixo. Será que agora estão me ouvindo? Entendi. Eu ponho e tiro o negócio, fica bom. Eu achei ótimas considerações da Mônica e me relembrou também algo que eu escutei ontem, assim, que eu acho muito importante, apesar da gente entender o quão impactante é a presença, né, de um professor, né, com presença mesmo, né, engajado, né, envolvido com seus alunos, com a sua família, com a sua equipe escolar. Mas eu acho muito importante porque eu me peguei nessa situação há tempos atrás. Até onde compete o professor atender e lidar com todas essas fragilidades, né? Com todas essas vulnerabilidades também. Eu acho que é preciso a gente também refletir sobre isso, né? O que de fato nos compete para a gente não se sobrecarregar, né? E também saber criar essa rede de apoio, né? Se eu trabalho, por exemplo, numa escola pública de alta, né, vulnerabilidade financeira, será que eu posso pedir apoio, mesmo que temporariamente, para um amigo, uma amiga que é psicóloga e pode acolher uma ou duas famílias que estão em extrema situação de fragilidade, né? Ou eu consigo fazer esse encaminhamento para o CRAS, né? Eu sei das violências familiares para o CREAS, eu sei qual é essa minha rede de apoio, seja ela a pública, né, a qual nós podemos acessar, mas também qual é a rede de apoio que eu pessoalmente cultivo e tenho, né? Eu acho que isso é muito importante, porque eu passei por uma situação que eu estava assim, 24 horas pensando em o que eu ia fazer e resolver e oferecer, mas espera, calma, Aline, você também é só a professora. Talvez essas situações, né, precisam de outros profissionais envolvidos. E o que eu usei também como estratégia? Eu pedi um desenho para ela. E aí ela fez um desenho com sol, né, para essa criança, assim, um desenho com sol, um desenho bem, né, organizado, lá. Então eu vi assim, a situação que ela está vivendo está caótica, mas eu estou sentindo que está tudo bem. Ela agora está me mostrando que está tudo bem. Então, todo mundo também vai passar por dificuldades, né? E a gente às vezes precisa acreditar muito também nesse poder da resiliência, né? Confiar também, né? Ter essa percepção, deixar no sutil também essa percepção dessas crianças e dessas famílias, né? Porque aquele lance, né, da família disfuncional. Tá disfuncional, mas se tá funcionando, tá tudo bem, né? Não tem muito o que fazer. Às vezes ela só tá querendo ter alguém para compartilhar, para dividir, mas não alguém para tentar resolver o problema dela, porque tá funcionando desse jeito, por mais caótico que possa parecer também, né? Uma constituição familiar. Gente, acho que esse primeiro momento, assim, da gente falar, assim, né, mais como uma roda de conversa, a gente encerra, e aí eu vou convidar as pessoas que queiram fazer perguntas, colocações, enfim, vou pedir para que abram a câmera e o microfone quando for falar, né, e daí no momento, né, que escutar, pode manter a câmera, mas daí se atentar na questão do microfone só para a gente não ficar com os barulhos. Luciana, quer compartilhar algo conosco? Põe o volume. Abre o microfone. Normalmente se clica na tela, assim, abre a opção. Ai, meu Deus, ela saiu. Apertou a opção errada. Alô? Oi, Lu, Alô? pode falar. Ai,